Bom, estamos iniciando mais uma live pelo Espaço Marx. Algumas pessoas já estão entrando e a gente pede que vocês compartilhem essa live para que a gente possa atingir o número máximo de pessoas sobre a discussão que nós iremos fazer hoje, né, que é o Dr. Talvanes. Então, vamos esperar um pouquinho para dar um quórum. As pessoas estão entrando na nossa live. A gente pede que vocês compartilhem, né, essa live para os contatos de vocês, na página de vocês, para que a gente possa fazer uma discussão com o maior número de pessoas nesta noite, que é véspera dos Dias dos Trabalhadores. A gente fazer uma discussão muito importante sobre essa temática que o professor Talvani vai conduzir hoje pelo Espaço Marx. Então, a gente aí está com algumas pessoas entrando, já a gente dará início à nossa discussão de hoje sobre essa temática. Então, essa é uma atividade novamente promovida pelo Espaço Marx de Campo Mourão, juntamente com a Sindonespar, que é a seção sindical dos docentes da Unespar. Então, o grupo Espaço Marx, ele já tem 12 anos de constituição aqui na região de Campo Mourão, vem desenvolvendo inúmeras atividades de caráter formativa, e penso que a gente tem dado uma pequena contribuição aqui na nossa região sobre os temas que são de interesse fundamental para a luta da classe trabalhadora. O que nos interessa é dar uma contribuição nesse sentido e nesse aspecto, já que a gente entende que muitos outros temas são abordados por outros grupos de estudos na universidade, por outras entidades que fazem essa discussão. Então, ter esse espaço de discussão aqui na região de Campo Mourão e também dentro da Universidade Estadual do Paraná, que é aqui no campus de Campo Mourão, é fundamental, né, para que a gente dissemine o máximo possível deste conhecimento que nós entendemos que é o conhecimento fundamental à classe trabalhadora. O nosso sindicato, que é o Sindonespar, ele é vinculado ao Andes, ele é um sindicato que tem poucos anos que existe, passou por um momento de desestruturação, agora nós estamos organizando o sindicato novamente, e nesse momento, né, que é tão necessário a gente ter instrumentos de luta. E o caráter que a gente vem querendo dar a esse sindicato é um caráter de luta, de combatividade. Afinal, o sindicato existe, para mim, para lutar. Se não for para lutar, perde a sua função. E eu estou na função de vice-presidente do sindicato aqui dos professores da Universidade Estadual do Paraná. Venho desempenhando um pouco essa função que se refere mais ao caráter formativo, político, fazendo essa discussão. E no período de pandemia, nós estamos aproveitando esse momento para fazer umas lives com os camaradas que a gente entende que tem uma contribuição relevante, como o professor Talvanes, como a professora Betânia, da Universidade Estadual do Ceará, que está aqui junto conosco nessa live, para justamente poder, né, nesse momento, buscar fortalecer a consciência da luta da classe trabalhadora. Então, sem delonga, para a gente já iniciar, passando a bola para a professora Betânia, eu gostaria só de citar uma afirmação do Marx, que está num texto do Manifesto do Partido Comunista, bem no finalzinho, que ele diz: trabalhadores de todos os países, univos. Nesse momento, eu penso que é um momento fundamental da classe trabalhadora se unir contra o capital, né? Contra os duros ataques que nós estamos vivendo, mesmo nesse momento de pandemia. Aqui no estado do Paraná, o governador, chamado de Rato, né, o nome é até sugestivo, tem aproveitado esse momento para
tirar direitos dos professores, né? Então, ele vem tirando direitos, cortando profissões e aumentando o processo de terceirização da educação ou dos trabalhadores que se dedicam à área da educação. E nós não podemos permitir que esse processo ele se intensifique ainda cada vez mais. E também deixar aqui um repúdio, né, ao atual presidente da República, que desdenha da vida humana diante de uma pandemia, se porta de uma forma genocida, que não favorece ao povo, que não favorece ao trabalhador, mas, ao contrário, vem favorecendo aos interesses hegemônicos. Então, agora eu passo a fala para a professora, para a apresentação do professor, se apresentará também. Betânia é da Universidade Estadual do Ceará e é uma pessoa que tem uma contribuição muito grande no campo da luta dos trabalhadores e no processo formativo. É contigo, Betânia. Boa noite, professor Osmar, boa noite, professor Talvanes. Vocês me escutam bem? Então, o professor Osmar já me apresentou, eu falo aqui direto de Sobral, Ceará, né? Eu moro no interior do estado do Ceará, sou professora do programa de pós-graduação em educação da UES, da Estadual do Ceará. Hoje também estou cedida à Universidade Estadual Vale do Acaraú, cuja sede é em Sobral, e terminei o doutorado na mesma universidade que o professor Osmar, na Universidade Federal do Ceará. Tive a honra de participar de todo o seu processo de qualificação e defesa. Eu sou psicóloga, professor Talvanes. Acabei no pós-doutorado no Rio Grande do Norte, voltando para a minha área, e a gente está se conhecendo, né, virtualmente, embora as leituras a respeito da sua produção a gente já faça há algum tempo. Então, eu estou incumbida de apresentar o professor Talvanes. O professor Talvanes terminou História pela Universidade Federal de Alagoas, fez mestrado e doutorado nessa mesma universidade. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas, do campus Arapiraca. Tem experiência na área de educação, com ênfase em História e Filosofia da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: História do Brasil, Educação, Capitalismo, Universalização, Marxismo e Ontologia. Integra os grupos de pesquisa Educação, Marxismo e Ontologia, e trabalha Educação e Ontologia Marxiana. É conselheiro da editora da Universidade Federal de Alagoas, EduFal, e membro do Conselho Editorial do Instituto Lukács. Os seus 2 últimos livros fazem referência tanto ao seu texto de mestrado como ao seu texto de doutorado. O de mestrado intitulado A Impossibilidade da Universalização da Educação, e o de doutorado intitulado Educação e Reprodução Social, a Perspectiva da Crítica Marxista. É um prazer contar com a sua contribuição, professor Talvanes. Você terá em torno de 40 minutos para discutir a temática dessa noite, mais do que oportuna, né, em tempos de educação que da noite para o dia nos convida, né, um convite, inclusive, não muito palatável, a proceder de forma remota, com atividades pedagógicas não presenciais. Então, eu considero de extrema importância a discussão que você nos trará nessa noite. Vamos lá, com você, professor. Ok. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né, ao Osmar e ao Cindy Unespar. Faço minhas palavras do Osmar com respeito ao atual governo e à necessidade da organização dos trabalhadores, e saúdo também o Dia dos Trabalhadores, né, que nós comemoramos amanhã. Para mim é uma honra dividir esse espaço aqui também com Betânia. Como ela mencionou, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente, assim como o Osmar e o Espaço Marx, a gente tem trabalhos paralelos e que, contraditoriamente, esses trabalhos paralelos, negando a lógica formal, se encontram, né? E isto é uma demonstração do encontro desses trabalhos. Então, agradeço imensamente o convite. Para mim é uma oportunidade ímpar. Quero avisar antecipadamente que eu nunca fiz live, tenho pouca familiaridade com isso, inclusive de assistir live ou vídeo de YouTube é uma linguagem que eu, de fato, não me familiarizei.
mas sei também da necessidade, da importância e do alcance que ela tem, né? Então, é quase que uma obrigação a gente se familiarizar com isso e utilizar essas ferramentas nesses tempos. Então, para mim, também é uma novidade que estou realizando hoje à noite com vocês. Então, muito obrigado pelo convite. E a minha exposição vai se organizar da seguinte forma: eu vou primeiro fazer uma exposição rápida a respeito da função social da educação. Posteriormente, a gente também vai fazer uma discussão muito breve do que vem a ser essa crise estrutural do capital. E, por fim, qual o sentido ou função social da educação no interior da reprodução capitalista e, mais precisamente, no que diz respeito à função social da educação na crise estrutural do capital. Então, antes de começar, só queria confirmar se estão me ouvindo bem, se a imagem está bem, está tudo ok? Então, legal, vamos lá. Então, em primeiro lugar, da perspectiva marxista, né, ou marxiana, inclusive, mas sobretudo marxista, e a partir de Lukács, a educação ela é uma mediação da reprodução social. Isso quer dizer o seguinte, que onde quer que haja sociedade, seja ela sociedade pretérita, sejam sociedades que a humanidade ainda venha constituir, a educação ela é um complexo social que sempre vai estar presente, porque não há reprodução da sociedade sem a mediação da educação. Isto não quer dizer que seja a educação que funda a sociedade, mas quer dizer, sim, que não existe sociedade sem educação, assim como outros complexos sociais, né? Entretanto, há outros complexos sociais que não são universais, como é o caso da educação. Por exemplo, o Estado nem sempre existiu, a política nem sempre existiu. Então, esses são complexos históricos, fundados em determinadas formas de organização social. A educação, assim como o trabalho, assim como a linguagem, assim como o próprio desenvolvimento da consciência, né, consciência social, não epifenomênica, ela se origina desde o momento que a humanidade começa a se organizar, desde o momento que o homem abandona a vida, né, não humana, selvagem, vai se constituindo cada vez mais um desenvolvimento social, se organizando em sociedade, em comunidade. Ou seja, lá nas comunidades primitivas, a gente tem um aparecimento junto com o trabalho desse complexo social que é a educação. E a função social que ela vai exercer desde aquele momento até as formas de organizações posteriores vai ser sempre de mediar a reprodução social, num duplo sentido. Primeiro, contribuindo para que o indivíduo se insira enquanto indivíduo daquela comunidade, daquela sociedade, ou seja, da sociedade da qual ele faz parte, e, ao mesmo tempo, contribuindo para que aquela sociedade se reproduza, ou seja, para que ela institua indivíduos que atuem no convívio social, que atuem cotidianamente, que atuem na esfera cotidiana, na direção de conservar, manter, reproduzir aquela sociedade. Então, num duplo sentido, num movimento que é o mesmo, mas que a gente pode analisar a partir de dois polos, a educação ela vai contribuindo para que o indivíduo se insira no contexto social, se torne indivíduo daquela dada sociedade, e, ao mesmo tempo, a sociedade institui os indivíduos que ela precisa para se reproduzir. Esse sentido, essa função social, que o Lukács demonstra na sua ontologia, ela é ontológica. Isso quer dizer que essa função social é exercida, da perspectiva do Lukács, em qualquer que seja a formação social. Vale dizer, isso vale para as comunidades primitivas, isso vale para as comunidades ou sociedade feudal, isso vale para as sociedades de classe da antiguidade, isto é, o escravismo que imperou nas sociedades greco-romanas, isso vale para a sociedade do chamado modo de produção asiático, isto é, Mesopotâmia, Egito, a Síria, enfim, Pérsia. Isto vale para as sociedades medievais, isso vale para o capitalismo. Isto vale também para qualquer outra forma de sociedade que a humanidade venha desenvolver futuramente, seja ela uma sociedade emancipada ou não. Ou seja, esta função social da educação, apesar da sociedade se alterarem ao longo do desenvolvimento humano, ela permanece inalterada. É evidente que essa inalterabilidade da função social da educação não significa que a educação não se transforme, muito pelo contrário. Como ela não é fundada, ela não é fundante, melhor dizendo, mas ela é fundada a partir do trabalho, isso significa que, à medida que as sociedades vão se organizando em outras formas de organização, a educação também se transforma, mas não sua essência. Ou seja, da mesma maneira que lá nas comunidades primitivas,
a educação contribuía para constituir os caçadores, os coletores, e à medida que esses indivíduos se integravam, se constituíam enquanto indivíduos daquelas comunidades, a própria comunidade se reproduzia enquanto tal, também isso acontecia nas sociedades escravistas, ou seja, de um lado a educação formava, contribuía para a formação dos indivíduos que se constituíam escravos, que se constituíam nas classes artesanais, que se constituíam nas classes dominantes, nos senhores de escravos do Egito, do mundo greco-romano antigo. Isso também valia na Idade Média. De um mesmo modo, a educação de um lado formava os servos camponeses que aquela sociedade precisava para a sua reprodução, e do outro modo reproduzia aquelas outras classes, né, ou basicamente uma classe fundamental, além dos próprios servos camponeses, que era a classe feudal, né? E aí a gente inclui também a igreja como uma poderosa senhora feudal. O que eu quero dizer é que a função social da educação, embora a sociedade feudal e a sociedade escravista sejam sociedades de classe, ela permanece sendo a mesma que era nas comunidades primitivas, que era uma sociedade sem classes sociais, que era uma sociedade onde imperava a igualdade entre os indivíduos. Ou seja, em que pese a alteração de uma sociedade de classe para uma sociedade sem classe, o papel, a função social última da educação permanecia sempre a mesma, inalterável. Né? É evidente que, à medida que a educação contribui para reproduzir uma sociedade de classes, ela passa a ter um conteúdo, do ponto de vista genérico, do ponto de vista humano, um conteúdo negativo, porque ela está contribuindo para reproduzir uma sociedade que é desigual. Mas a função permanece a mesma. Né? Então, o que eu quero dizer, não há uma negatividade nesse caráter mediado que a educação exerce, ou nesse caráter reprodutivista, em um certo sentido, e a reprodução não significa necessariamente a conservação, a reprodução é exigência para a transformação. Então, não há uma negatividade da própria educação, não está contido nela. Essa negatividade ela é adquirida porque a sociedade se torna sociedade de classe. A função da educação permanece a mesma. Quer dizer, se a educação no mundo greco-romano não contribuísse para a constituição de escravos de um lado e senhores de escravos do outro, aquela sociedade não se reproduzia. Né? O Aristóteles, lá na Política, num livrinho maravilhoso chamado A Política, uma das passagens ele vai dizer, olha, é impossível, em uma sociedade que se preze, jamais ofertará educação aos seus escravos, jamais ofertará cidadania aos seus escravos, porque é impossível tratar desiguais como iguais. A leitura que o Aristóteles está fazendo é a leitura do seu tempo, da sociedade em que ele vivia, e é absolutamente verdadeira, porque era impossível tratar desiguais como iguais. Nós tínhamos indivíduos que eram, do ponto de vista de classe, desiguais, e era impossível querer transformar escravos, na sociedade grega escravista, em cidadãos. Isso significava não reproduzir aquela sociedade, era uma impossibilidade em termos. Né? Então, portanto, nós tínhamos uma educação que contribuía para a reprodução daquela sociedade. Bom, há uma inflexão que acontece com a sociedade capitalista, porque pela primeira vez, quando surge a sociedade capitalista, pela primeira vez na história, a educação formal, aquela educação cujos conteúdos exigem um grau de complexidade, tanto do ponto de vista da sua apreensão, da sua difusão, dos saberes que a educação tem de difundir, essa educação formal, nas sociedades de classe anteriores ao capitalismo, ela está restrita à classe dominante. Né? A classe trabalhadora escravista da antiguidade, a classe trabalhadora feudal da Idade Média, ela não tinha acesso a esse saber formal. Esse saber formal estava limitado às classes dominantes. No que se refere à classe dominante grega, por exemplo, né? Aqueles conteúdos que diziam respeito ao manuseio das artes guerreiras, que diziam respeito, por exemplo, à vida citatina, à vida política, né? A hermenêutica, a retórica, aqueles conteúdos que dizem respeito à vida, no sentido de uma vida política, de participação ativa nos destinos da cidade, aqueles conteúdos eram restritos à classe dominante. Não fazia nenhum sentido, por exemplo, ofertar a arte guerreira, que era um conteúdo fundamental dessa classe dominante, à classe trabalhadora grega. Né? O mesmo acontecia durante a Idade Média. Né? Como a gente sabe, sobretudo durante a chamada Baixa e Alta Idade Média, o período dos séculos iniciais da Idade Média, nem mesmo os nobres tinham acesso à educação formal do ponto de vista
do letramento, né? A maioria dos senhores nobres eram analfabetos, mas tinha acesso a um conteúdo que diz respeito à educação formal, que era a arte guerreira medieval, que era essencial para a vida na sociedade feudal, né? O mesmo dizia respeito a essa parcela da classe dominante que era constituída pela igreja, tinha acesso ao saber formal. O mesmo não ocorria com a classe trabalhadora serva camponesa. Ela estava limitada aos conteúdos menos complexos, que eram aqueles conteúdos com os quais elas lidavam no dia a dia. No capitalismo isso se muda, né? Com a emergência da sociedade capitalista, pela primeira vez, a reprodução da sociedade capitalista, ao contrário das sociedades anteriores, exige, pela primeira vez, que a educação formal também seja acessada pela classe trabalhadora. É uma exigência da própria reprodução da sociedade capitalista, né? E como eu disse lá no início, me reportando a função social da educação, né, a função ontológica da educação, no sentido que ela tem dois polos, né? De um lado, ela atende às necessidades do indivíduo, se constitui um indivíduo daquela dada sociedade na qual ele se insere, na qual ele nasce. Do outro lado, a sociedade também precisa constituir aqueles indivíduos necessários à sua reprodução. E é isso que vai acontecer com o capitalismo. Não apenas o indivíduo precisa, na sociedade capitalista, ter acesso, ainda que limitado, ainda que com graduações diferentes, mas precisa ter acesso a um conjunto de conhecimentos que dizem respeito à educação formal, para se constituir indivíduos no interior dessa sociedade, como a própria reprodução da sociedade capitalista exige que esses indivíduos, em graus diferentes, com alcances de acesso a esse saber diferenciados, mas que esses indivíduos tenham acesso ao saber formal. Então, isso marca uma inflexão fundamental na história da educação na humanidade. Depois eu volto a esse tema, né? Deixa eu falar um pouco sobre a crise, porque depois a gente volta sobre essa função social da educação na sociedade capitalista. O que vem a ser essa crise estrutural do capital? Bom, a crise estrutural do capital é um conceito aprofundado, difundido pelo Mészáros, um filósofo húngaro, né? E em que ele defende a seguinte tese. Da década de 70 do século passado para cá, há uma crise que, diferente das crises anteriores do capitalismo, implica em ativar limites que são limites absolutos do capital. As crises anteriores, que ocorreram antes da década de 70, foram crises nas quais o capitalismo pôde, por diversos artifícios, diversos recursos, eles puderam deslocar essas crises e transformando esses deslocamentos em vantagens para si. Então isso ocorreu nas diversas crises. E o Mészáros, ao longo do Paralelo do Capital, ele vai dar uma série de elementos que foram utilizados no sentido desse deslocamento da crise, né? Basicamente, a gente pode numerar aqui grosseiramente, numa síntese rápida, alguns desses elementos. Por exemplo, algumas das estratégias alencadas, desenvolvidas pelo capitalismo para deslocar essa crise, né, para fazer com que a crise, né, fosse transformada em vantagem produtiva. Notem bem, vejam, a crise é recorrente, e a crise, na verdade, é uma crise que se caracteriza por uma diminuição, uma intensa redução da taxa de lucro capitalista, né? Da taxa de mais-valia capitalista. Então, necessariamente, não significa que o capitalismo deixou de ganhar ou deixou de acumular, muito pelo contrário. É como se ele passasse a ganhar menos por cada dólar investido. O percentual que ele passa a ganhar por cada dólar investido, o percentual de rentabilidade de cada dólar de capital investido passa a ser cada vez menor. Isso é uma situação de crise. Então, isso é recorrente. As estratégias adotadas foram variadas, alguns exemplos, como eu mencionei. Mészáros vai citar as estratégias das guerras mundiais, né? É o que se seguiu às guerras mundiais possibilitou o deslocamento da crise do capital que ele vivenciava, tanto aquela, né, que estourou entre as duas guerras, né, que ficou conhecida como o crack de 29, foi o boom dela, né, quanto aquela crise que se inicia no final do século XVIII, melhor dizendo, do século XIX, que vai redundar na Primeira Guerra Mundial. Então, as guerras foram estratégias, foram positivas para o capital, que asseguraram, depois delas, retomadas e crescimento dessa taxa de lucro. Isso é facilmente evidenciado, né? Basta ver que depois da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo americano ascende com uma grande potência, a gente tem uma explosão, inclusive
é exatamente esse período do que se desenvolve as chamadas décadas de ouro do capitalismo, né, as 3 décadas de maior expansão capitalista. Então, é facilmente perceptível de como as guerras foram vitais, sobretudo essas 2 mundiais, para deslocar as crises que o capitalismo venceu. Outras estratégias que o Mesaros vai mencionar são estratégias como, por exemplo, expansão geográfica do capital. Então, o capital, em cada crise, ele pôde deslocar, porque isso é outra coisa, fazendo parênteses aqui, que caracteriza a crise do capital. Há uma abundância de capital, por incrível que pareça. Não é escassez de capital que acontece na crise. Há uma abundância de capital. Acontece que ele não encontra rentabilidade como encontrava no passado. Então, a sua rentabilidade passa a ser cada vez menor. E a abundância de capital é evidente. Então, uma das saídas adotadas era a expansão desse capital para as outras áreas geográficas do planeta. Uma outra estratégia era expandir esse capital, não geograficamente, mas expandir esse capital para áreas de exploração que até então o capital não explorava. Áreas de exploração viáveis, que pudesse assegurar uma boa rentabilidade do capital. Mesaros vai apontar como essas estratégias, depois da crise estrutural do capital, elas são inviáveis. Ou são inviáveis, porque já estão em pleno vigor, ou são inviáveis que são impossíveis de serem utilizadas sem que isso implique na própria extinção da humanidade. Esta é a situação das guerras mundiais. Uma guerra mundial hoje, né, todos nós sabemos, implicaria consideravelmente na possibilidade de extinção da humanidade, de uma barbárie social, de um regresso social. Então, apesar de ser uma estratégia que poderia impulsionar uma retomada do capitalismo, é uma estratégia que, em tese, poderia levar à extinção da própria humanidade, consequentemente, do próprio capital. Então, é uma estratégia economicamente viável. Todavia, algumas guerras pontuais acontecem, como nós sabemos, né? Basta a gente ver que a indústria bélica americana está presente em todos os continentes, mas essa presença e essas guerras que nós temos hoje em dia não são suficientes para assegurar o deslocamento da crise. Então, portanto, essa saída historicamente utilizada pelo capital, ela agora é limitada. As estratégias de expansão geográfica também são limitadas, porque não há área geográfica do globo terrestre que o capital não esteja presente. Então, já está em plena atuação. E também aquela que diz respeito à expansão por vários setores. Não há nenhum setor hoje que não seja mercantilizado, ou seja, não há esfera da vida social significativa que possa assegurar uma retomada do capital que não já seja explorada pelo capital. Então, são estratégias viáveis. Outras estratégias menores, como, por exemplo, obsolescência programada, redução da taxa de utilização decrescente de mercadorias, já estão em franca utilização. Né? Então, nós temos, inclusive, como o Mesaros já mencionar, produtos cuja taxa de utilização é tão decrescente que chega próximo de zero. Um exemplo disso são as armas nucleares. Né? Nós temos cerca de 1.600 armas nucleares no mundo e elas não podem ser utilizadas. Em contrapartida, elas concentram em si uma quantidade imensa de capital. Para sua produção, nós temos uma cadeia estrutural produtiva que reproduz, realiza uma imensa quantidade de capital. Todavia, a utilidade é nula, porque não podem ser utilizadas sem implicar na extinção da humanidade. Né? Então, nós temos esses recursos, a obsolescência programada, a diminuição da taxa de utilização dos produtos, das mercadorias, em franca utilização. E não são suficientes para assegurar uma retomada significativa da crise estrutural do capital, ou melhor dizendo, da taxa de lucro do capital. Então, por todas essas razões, Mesaros vai apontando que essa crise é uma crise que se configura numa crise absolutamente diferente das crises anteriores. Além disso, ela ativa uma série de problemas, uma série de limites, que ele vai chamar de limites absolutos. Para ficarmos só em dois, um é a destruição de fontes não renováveis no planeta ou de renováveis em longuíssimo prazo. Então, o capital, por mais que haja diversas conferências, diversos protocolos para reduzir a destruição ambiental, o ritmo de destruição ambiental, por mais que os próprios organismos do capitalismo reconheçam, financiem pesquisas que mostram que a humanidade
está impossibilitando a vida dos humanos no futuro, por mais que isso seja absolutamente visível para todo mundo, o capital é incapaz de frear o seu ritmo de produção. Muito pelo contrário. Um dos principais protocolos, um dos mais antigos protocolos a ser assinado vai ser exatamente o protocolo de Estocolmo, em 1972. E de lá para cá, uma série de outros foram assinados, uma série de outras conferências foram realizadas. A Conferência de Estocolmo de 72 deu lugar depois a Rio 92, a Rio +10, uma série de outras conferências e protocolos. Era de se imaginar que, ao longo desses protocolos, dessas conferências, a destruição ambiental fosse reduzida, porque eram para isso que as conferências e os protocolos foram feitos. Entretanto, os protocolos e as conferências não só não conseguiram reduzir a destruição ambiental, como ela cresceu de 72 para cá, só para pegar um recorte pequeno. Ou seja, pela própria natureza do capital, que a gente aqui não vai ter condições de desenvolver, mas pela própria natureza do capital, que é uma natureza autorreferente, que não conhece limite, na qual o sujeito que poderia controlar o processo produtivo, o processo de intercâmbio, sociedade-natureza, é um trabalhador alienado que não tem controle sobre o que é produzido. E aquele que detém o capital também é um sujeito que não pode pôr limites a essa produtividade. Então, o ritmo de destruição ele segue sem freio. Essa é uma das grandes implicações que Mesaros aponta. Em nenhuma outra crise anterior, por mais que a destruição ambiental existisse, nunca chegou ao ponto de seriamente, claramente implicar na extinção da humanidade. E um outro limite, como eu disse, só para nós ficarmos em dois, é o desemprego estrutural que essa crise provoca. Um desemprego estrutural que acontece exatamente na abundância. É um desemprego que leva a uma série de situações, não só do ponto de vista psíquico, psicológico, existencial, das mais diversas crises dessa perspectiva, mas que leva à fome, à miséria, né, no mundo todo. Então, nós temos uma situação em que a riqueza produzida é imensa, a quantidade de capital circulando é imensa, mas a extrema miséria, o desemprego, a crise que decorre daí, também é imenso, contraditoriamente, né, se a gente compara com a riqueza que é produzida. Então, nós temos uma situação na qual nós temos desemprego que atinge todas as esferas, que atinge todos os níveis e que atinge todos os continentes. E essa é uma das facetas mais graves da crise. Quer dizer, se por um lado o capital, na sua crise estrutural, destrói os recursos naturais do planeta, por outro lado, ele destrói o trabalhador, né? Ele destrói e torna o trabalhador um trabalhador supérfluo, né? Uma força de trabalho que pode ser facilmente descartada. Há regiões inteiras do planeta que os trabalhadores sequer importam como consumidores. Podem desaparecer simplesmente, que não faz diferença para o capital. Então, nós vemos a situação de desemprego estrutural crescente e que, inclusive, coloca diversos incômodos para o capital, porque explodem nas mais variadas formas de violência, que não são canalizadas por uma alternativa política superadora do capital, mas explode nas violências que nós vemos nas favelas, nos grandes centros urbanos do mundo todo, nas cidades mais cosmopolitas, etc, etc. Então, a própria estratégia, vai dizer Mesaros, que é adotada para sair da crise, que implica uma maior concentração orgânica de capital, isso quer dizer, uma ampliação cada vez maior de tecnologias, que vai possibilitar com que as indústrias, as empresas produzam muito mais mercadoria a um custo menor, leva a jogar mais desempregados, mais trabalhadores nas ruas. E os trabalhadores não são simplesmente a força de trabalho. Eles são, além da força de trabalho, os potenciais compradores. Então, nós temos uma superprodução que acompanha a crise estrutural, acompanhada de desemprego estrutural, que faz com que diminua a demanda por produtos. Esse é o cenário, grossamente resumido, de como se configura essa crise estrutural, né, que nós vivenciamos. E aí, como é que a educação se relaciona com isso? Como eu disse, a gente vai voltar um pouquinho para mostrar primeiro essa relação da função social da educação com o capitalismo. Tá? Então, vejam. A educação, como eu disse, no capitalismo, pela primeira vez, ela vai ser ofertada para a classe trabalhadora, porque passa a ser uma necessidade da sua própria reprodução.
Evidentemente que isso é um processo, né? Então, assim como o capitalismo é um processo longo, genético de formação, que se a gente quiser ser generoso, a gente pode datar do século XIII, mas se a gente quiser pegar os elementos mais distantes desse processo que vai levar à dissolução da Idade Média e ao aparecimento do capitalismo, a gente pode ir até o século XI, né? Mas o capitalismo, de fato, o capitalismo verdadeiro, como vai chamar Marx, ele só vai aparecer com a Revolução Industrial, ele só vai aparecer no século XIX, ou melhor dizendo, finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Então, nós temos um longo processo de gênese do capitalismo. A educação capitalista também, ela segue um processo de gênese. Então, desde o momento em que esse processo de transformação, de transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista começa a se constituir, também essa educação necessária, esse novo modo de produção que está se constituindo, começa a ser gestado. Então, evidentemente, essa necessidade da educação formal para a classe trabalhadora, ela não começa lá no início do processo de forma universalizada. Ela começa, muitas das vezes, muito mais em preceitos morais, em bandeiras definidas, como vai fazer, por exemplo, o humanismo, a reforma protestante, o iluminismo, do que ações concretas. Embora hajam também ações concretas. No interior da reforma protestante vai haver ações concretas para a educação da classe trabalhadora, embora no interior do humanismo, e muito mais ainda no interior do movimento iluminista, vai haver ações na direção de educar a classe trabalhadora no saber formal, mas isso acontece muito mais num plano ideal do que num plano concreto, material. Mas à medida que o capitalismo vai se desenvolvendo, vai se consolidando, essa necessidade de expandir a educação para a classe trabalhadora vai se tornando uma necessidade do trabalhador e da reprodução social capitalista, certo? Então isso é um longo processo genético de formação, não acontece do dia para a noite. Evidentemente que há uma necessidade que é de formação de uma força de trabalho tecnicamente formada. Então, desde o início do capitalismo, sobretudo quando a Revolução Industrial se origina, quando ela vem à tona, há uma necessidade de uma formação técnico-profissional ajustada às necessidades da máquina. Mas não é só isso. A educação capitalista ela não visa exclusivamente a formação técnico-profissional, mas também uma formação mais geral. É curioso que a gente vê, por exemplo, isso muito claramente esboçado em Adam Smith, na Riqueza das Nações, em vários ideais levantados por iluministas, como Benjamin Franklin, como Condorcet na França, a necessidade de se educar a classe trabalhadora, de evitar a bestialização da classe trabalhadora, de dar rudimentos do saber formal para que ela se civilizasse, né, se desbestializasse. Então, há uma necessidade de uma formação geral desse novo homem. A sociedade capitalista, nesse processo genético de constituição, ela está formando um novo homem, né? Um homem que tem outro princípio, tem outro fundamento, um homem cuja relação de exploração não se dá à base de uma coerção direta, mas se dá à base de um contrato, né, idealmente tido como um contrato entre iguais. Então é necessária a formação desse novo homem. E a educação vai se prestar esse serviço, né? Esse processo de constituição do capitalismo é um processo também de constituição do Estado nacional, da nacionalidade, do patriotismo, da língua nacional. O capitalismo precisa do Estado nacional para a sua gestação, para a sua reprodução, e junto com o Estado nacional é preciso formar esses homens desse Estado nacional. Ou seja, a necessidade da educação formal para a classe trabalhadora, ela vai muito além de uma formação técnico-profissional restrita à formação fabril. Tem um livro bastante interessante do Frigoto, né, A Produtividade da Escola Improdutiva, que apesar de alguns limites que ele contém, a meu ver, ele é fundamental, sobretudo nas mediações que ele traz para demonstrar como a educação ela atua na reprodutividade capitalista. Porque na maioria das vezes a gente pensa que essa relação entre educação formal no capitalismo e sociedade capitalista, ela se dá de uma forma direta. E não é, se dá por várias mediações, muitas das vezes muito tênues, né? Então, ele aponta lá, por exemplo, que muito dessa formação técnico-profissional que muitos trabalhadores recebem nas suas formações ao longo da sua educação básica ou técnica,
elas só são uma educação mais geral que vai precisar ser aperfeiçoada na unidade fabril, né? E, além disso, muitas dessas formações técnico-profissionais que nós recebemos, que os trabalhadores recebem ao longo da educação básica, não são requeridas na unidade de trabalho onde ele vai operacionalizar. Mas uma série de outros conhecimentos que ele adquire nesse processo vão ser requeridos. Estou dizendo isso para ilustrar que essa relação não é absolutamente direta, né? Não é porque o capitalismo precisa de trabalhadores de força de trabalho tecnicamente formada que a educação vai exercer a mediação. Não é só por isso, é muito mais que isso. Como eu disse, o Frigoto vai mostrar algumas dessas mediações. Como, por exemplo, uma formação geral mais ajustada às necessidades da reprodução da sociedade capitalista, né? Então você precisa fazer ajustamentos ideológicos, isso desde, como eu disse, é da natureza da própria educação, da função social da educação, e isso permanece no capitalismo. Precisa ajustar os homens ideologicamente para as necessidades daquela sociedade na qual ele está inserido. Além disso, mais precisamente, nós temos no capitalismo propriamente dito, a criação de uma demanda agregada. Pense, por exemplo, quando a educação para a classe trabalhadora começa a ser mais difundida, sobretudo no século XX, e com o processo do taylorismo-fordismo, é quando as escolas operárias, escolas para classe trabalhadoras começam a pipocar no mundo todo. Quando essa educação começa a se difundir, o papel que o Estado vai ter enquanto demanda agregada, quer dizer, você vai ter uma série de produtos que passam a ser consumidos por essa escola, que ficam a cargo do Estado, ou seja, o Estado se torna um potencial comprador, né, que vai contribuir para a reprodução do capital de uma série de produtos. Basta a gente pensar, por exemplo, nos livros didáticos, nas carteiras escolares, nas instalações prediais, ou seja, o Estado vai ter um papel fundamental na criação da demanda agregada para a realização do capital. Além disso, se a gente pensa nas escolas privadas, nós vamos ter a realização da mais-valia, né? Nós não vamos ter a produção da mais-valia, mas a realização dela, que é fundamental também nesse processo, né? É uma área que vai ser explorada pelo capital. O Frigoto vai apontar outra mediação, que é também fundamental, que é a contribuição que a educação vai ter na produção dessa mais-valia enquanto consumidora. Se a gente pensar hoje em dia, por exemplo, né, o que a educação contribui para a reprodução ou para a realização da mais-valia é incomensurável, né? Mesmo a educação à distância, sobretudo a educação à distância, né, que dispensa, por exemplo, uma série de outros custos educacionais, envolve outros custos de outra natureza, como kits, pacotes tecnológicos, pacotes educacionais, ou seja, contribui decisivamente para a reprodução e realização de mais-valia nesse campo que passa a ser um campo explorado pelo capital, inclusive pelo grande capital, que vai ser a esfera da educação. Então, a educação vai exercer uma série de mediações que contribuem para a reprodução da educação, sem necessariamente ser exclusivamente a formação técnico-profissional, embora ela contribua também decisivamente para essa formação, mas não exclusivamente isso, né? E uma outra coisa decisiva, e aí quem chama mais atenção para isso vai ser justamente o Mesaros, no Educação para Além do Capital, é que a educação, nessa direção do ajustamento político, do ajustamento ideológico para situações necessárias à reprodução da sociedade capitalista, ela vai contribuir de três maneiras. Primeiro, vai dizer o Mesaros, faz com que os indivíduos adotem como sendo suas próprias as metas de reprodução, que são as metas de reprodução do próprio capital. Ou seja, os indivíduos no interior da sociedade capitalista tornam suas as metas que são as metas de reprodução do capital, né? E é natural que isso ocorra, porque é uma coincidência, há uma coincidência nessa direção, né? A minha realização, que se dá no campo individual, porque é assim que se coloca na sociedade capitalista, é ao mesmo tempo a realização do indivíduo que se insere na reprodução da sociedade capitalista, realizando as metas que não são autenticamente humanas, mas que são as metas do capital. Essa é uma mediação fundamental que o Mesaros vai apontar. Uma outra decisiva que ele vai apontar é que as perspectivas globais da sociedade mercantilizadas, elas passam a ser inquestionáveis, e mais ainda, passam a ser os limites pelos quais os indivíduos devem atuar. Ou seja, através da educação formal, o trabalhador entende que
o máximo que ele pode fazer é a sua realização individual, que as metas, os limites que a sociedade burguesa, a sociedade capitalista coloca, são os limites máximos dos quais ele pode atuar. Então, o máximo de realização não é a transformação dessa sociedade em sua íntima natureza, mas o máximo de realização que ele pode ter é realizar-se individualmente no interior dela. Isso é o máximo. Então, esses limites passam a ser os limites dele. Tá? E uma outra mediação que também o Mesaros vai apontar vai ser que as escolhas políticas, elas vão estar sempre circunscritas a essa legitimação constitucional, democrática do Estado capitalista. Ou seja, esse ajustamento ideológico é feito pela educação formal. Por isso que não há nenhuma contradição entre aparecimento do capitalismo e expansão da educação. Por isso que não há nenhuma contradição, por exemplo, em crise estrutural do capital e expansão da educação. O que nós assistimos da década de 70 para cá, isto é, desde a crise estrutural para cá, é que nós temos a crise estrutural cada vez mais se aprofundando e a educação cada vez mais se expandindo. Inegavelmente, nunca a gente teve tantas escolas públicas e nunca, inegavelmente, a gente teve tantas instituições de ensino superior públicas, se a gente pegar o caso brasileiro. E nunca também a gente teve tantas instituições privadas de ensino superior e privadas de educação básica. Né? Ou seja, a expansão é inegável na crise estrutural. Então não há uma relação direta. O capitalismo pode se expandir e pode expandir a educação formal porque não se choca. Eu estou dizendo isso porque há no senso comum a compreensão de que a educação contraria os interesses burgueses, que a expansão da educação, o acesso à educação pela classe trabalhadora, significa potencialmente que esse trabalhador vai se tornar politicamente mais ativo e vai contribuir para a superação do capitalismo. Não é isso que ocorre. Pelo contrário, é o capitalismo que funda e é o capitalismo que expande a educação. É o capitalismo que, da década de 70 para cá, quando estourou a crise, expandiu a educação aos níveis que nós vemos hoje e tornou isso um grande negócio operado por grandes capitais, por grandes empresas transnacionais, como acontece no caso do Brasil e nos países do chamado terceiro mundo. Então não há contradição nisso. Então essas mediações que Mesaros aponta são mediações que acontecem na educação no capitalismo. Mas todas essas mediações que eu enumerei, elas se exacerbam, elas se aprofundam no contexto da crise estrutural do capital. Então, se a educação já contribuía para a reprodução da sociedade capitalista, agora ela contribui para a reprodução da sociedade capitalista em crise estrutural. Ou seja, se antes ela já contribuía para uma reprodução capitalista, na qual aquilo que o capital produzia de destrutivo era relativamente compensado pela positividade que ele realizava, agora a educação contribui para reproduzir uma sociedade na qual a destrutividade que o capital realiza não encontra parâmetros que sustente, que justifique o mínimo que ele faz de positivo no sentido de elevação civilizatória. Esse papel que o capital de fato teve de elevação civilizatória, que inclusive o próprio Marx destaca, né, e Mesaros assim também o faz, ele se encerra para o Mesaros desde a década de 70. Né? Não há nenhum papel mais civilizatório que o capitalismo possa cumprir, muito pelo contrário, é um papel destrutivo. Então, nesse sentido, a educação, ao mediar a reprodução da sociedade capitalista, não está mediando apenas o capitalismo, mas o capitalismo em sua pior face, né? Que é essa face de crise estrutural. E aí, basta a gente ver de que forma ela está atuando hoje em dia. Né? Algumas dessas mediações mais diretas, mais exemplares disso. Por exemplo, né, nós temos através da educação, a reafirmação de que a essência humana ela é egoísta, mesquinha, por natureza. Não se admite que é impossível enxergar, e a educação contribui para isso, para enxergar que essa essência não é uma essência universal. É historicamente construída. Né? Nem sempre o homem foi egoísta, nem sempre será egoísta, essa essência construída. Entretanto, a educação contribui decisivamente para reafirmar o caráter pretensamente universal dessa essência humana, o que não é verdade. Uma outra mediação que a gente pode mencionar é, por exemplo, a atuação que ela faz, né, hoje em dia, no sentido de culpabilizar o indivíduo pela situação em que ele se encontra. Mais do que antes na história, mais do que qualquer momento na história, nós temos uma situação hoje na qual
um indivíduo é responsável pela situação econômica que ele se encontra. Ele tem que ser criativo, ele tem que ser resiliente, aliás, isso é uma palavra bastante em voga, né? Ele tem que ter essa capacidade de assimilar, de lidar com as dificuldades, com a pressão, né, com o desespero em que ele se encontra, tem que buscar o melhor disso, né? Essa é uma palavra que está muito em voga. Então, não é à toa que essas competências, essas habilidades como criatividade, resiliência, autoconfiança e por aí vai, são exigidas, né, por parte dos pedagogos, dos profissionais de educação. A educação caminha cada vez mais no ajustamento desses indivíduos à situação de crise. Evidentemente que isso não resolve a crise estrutural, viu? Osmar, companheira Betânia, para concluir, para a gente poder abrir para o debate. Evidentemente que isso não resolve a situação de crise estrutural. Evidentemente que isso não é capaz de deslocar a crise estrutural na qual se encontra o capital. Se medidas de grande porte, que o capital utilizou historicamente no passado, não foram suficientes para deslocar a crise do capital, não são essas medidas pontuais que serão suficientes. Todavia, elas são inevitáveis. Jogar para o campo da política, jogar para o campo da educação, ações que visam amenizar os efeitos da crise se torna vital nesse momento. Por quê? Porque essa crise tem origem no próprio capital. O fundamento dessa crise é a própria lógica capital, mas o capital não pode reconhecer isso, não pode reconhecer em si a própria origem dos males sociais, já dizia Marx nas glosas críticas. Ele não pode reconhecer que é da sua própria natureza que essas contradições que nos assolam hoje acontecem. Então ele tem que jogar para o plano político, e cada vez mais a gente vai acreditar essa esfera da política, essa esfera da vontade, a essa esfera da educação, as possibilidades que são, de fato, impossibilidades históricas. Então a gente passa a acreditar cada vez mais. E a educação contribui decisivamente nisso. No sentido de que a reforma no interior do Estado é possível, de que o âmbito da nossa realização é a realização individual, né, que é possível alterar a vida dos indivíduos, mas nunca a saída passa por uma saída coletiva, por uma saída universal, por uma saída de todos. É sempre no plano individual. Porque, de fato, diante da crise estrutural, não há saídas coletivas sem a superação do capital. E isso a escola reafirma no seu cotidiano. O nosso máximo de realização enquanto professor, enquanto pedagogo, é quando nosso aluno consegue se inserir nessa reprodutividade capitalista num plano de seguridade profissional, de seguridade econômica. Então a gente fica feliz quando o nosso aluno consegue emprego, consegue passar no concurso, como se isso fosse, veja, é legal, é bacana, isso dá uma satisfação para o nosso trabalho, mas isso não altera em nenhum sentido a reprodução do capital, não caminha para a sua superação, não é suficiente. Pelo contrário, se insere na lógica da reprodução do capital. A gente realiza e fica feliz com as realizações de nossos alunos, mas só porque o acaso nos colocou frente a eles. Poderiam ser outros indivíduos se o acaso nos colocasse frente a eles. Ou seja, há uma série de outros indivíduos com os quais a gente não tem contato, que não estão se realizando e não vão se realizar, porque não há espaço para todos. Então, o máximo que a gente consegue é reafirmar, no âmbito educacional, é reafirmar exatamente esse papel reprodutivista da educação, né? É reafirmar que a educação pode mudar os indivíduos, que através da educação os indivíduos podem se deslocar de posição social, ele pode se realizar, e isso não é suficiente. Isso altera, evidentemente, a vida do indivíduo, né? Do ponto de vista individual, altera significativamente. Do ponto de vista social, muito pelo contrário, reafirma o caráter reprodutivista do capital. Isso não quer dizer que não haja saídas. Há saída, mas essa saída passa pela superação do capital. Nunca o capitalismo esteve tão frágil, nunca o capitalismo se mostrou, o sistema do capital se mostrou tão inviável quanto se mostra hoje. Entretanto, as estratégias de superação dele não aparecem, né? Muito pelo contrário, a gente não consegue construir uma alternativa positiva, quando eu digo a gente, a humanidade, o gênero humano enquanto perspectiva histórica, não consegue construir uma saída positiva, uma alternativa positiva a isso. Quer dizer, o máximo que a gente consegue agir enquanto estratégia histórica é tentar reformar o sistema do capital, o que é impossível, né? Ou buscar saídas messiânicas, desesperadoras, que também não alteram, né, a ordem do capital, muito pelo contrário, se inserem na própria lógica do capital. Enfim, eu encerro por aqui para que a gente possa partir para o debate. Então. Muito bem. A fala muito boa. Queria aqui registrar
essa contribuição. O Talvani, eu sou um leitor dos livros dele, já havia encontrado ele faz um bom tempo em Maceió, mas me aproximei muito mais do professor Talvani através das leituras, particularmente do livro que eu utilizei muito na minha tese de doutorado, que é o livro Educação e Reprodução Social, a perspectiva da crítica marxista, e o mais recente, a impossibilidade da universalização da educação. Então, assim, são 2 livros muito bons para a gente pensar a educação, que a gente deve disseminar essa discussão entre os nossos pares, porque ela é essencial. Nós recebemos aqui um questionamento, mas eu gostaria de passar primeiro a fala para a professora Betânia, para ela fazer alguma consideração, e se ela desejar também fazer algum questionamento, e aí a gente passa a segunda pergunta, eu passo a segunda pergunta aqui do Bruno, que mandou um questionamento para você, Talvanes. Betânia? Okay. Então, professor Talvanes, eu faço minhas palavras do professor Osmar, de fato, né, uma problemática extremamente complexa, temporalmente, né, porque você revisita a história para fazer essa articulação entre educação e crise do capital, assim, didaticamente muito acessível, né, ao público que nos escuta, eu imagino. Eu tentei fazer essa escuta de alguém que não tem muita familiaridade com o tema, ou se tem outra perspectiva, como você coloca aqui, né, de uma educação que você chamou como messiânica, né, que para muitos de nós é colocada como alternativa. O mundo só se resolveria se as pessoas se investisse na educação das pessoas. Eu acho que, às vezes, o limite da crítica progressista para aí. Mas uma coisa que é importante, talvez, professor Talvani, se você puder explorar isso nas suas colocações, junto com as perguntas que virão aí, a gente sabe que a saída, como você bem aponta, ela é fundamentalmente coletiva, né? Ela não pode ser nutrida só no silêncio dos nossos corações, como a gente faz, né? Aquela máxima, né? Se a gente fizer a nossa parte, a gente está contribuindo para mudar o todo. Isso é muito comum. Uma das coisas mais difíceis que eu enfrento no exercício da minha docência, né? Que tem 2 décadas já. Primeiro é desnaturalizar isso que você apontou, né, de que a gente entende que há uma essência egoísta, a essência humana seria fundamentalmente egoísta. Se nós temos uma essência humana egoísta, não há alternativa, né, porque o nosso egoísmo vai orientar as nossas práticas. Então, a prática ela vai ser, né, competitiva, desleal, não há como se superar isso. Então, essa é uma questão. E a outra é ultrapassar os muros do entendimento de que a escola, de fato, ela é salvadora, redentora e tal. Uma coisa eu acho que na sua fala deve ficar mais clara, né? Porque parece que a escola, claro que a gente sabe que ela é predominantemente reprodutora das relações sociais desumanas, né? De dominação, de exploração e tal. Mas a escola trabalha fundamentalmente com a categoria da consciência, né? A minha consciência, ela fala diretamente à tua consciência. Então, nesse sentido, ela forma, mas ela também deforma. E você acentuou muito o papel deformativo da educação escolar. Claro, né? Na sociedade de classe, ele vai assumir esse caráter que você colocou como negativo. Embora a escola não possa estar na frente do processo revolucionário, né, de transformação radical da sociedade, a gente não pode deixar de considerar o papel importante que ela cumpre nesse processo. Então, assim, eu gostaria, né, se fosse possível, junto com as outras considerações, que você colocasse um pouco, assim, embora o caminho da educação escolar, né, não seja a alternativa para a gente transformar e mudar radicalmente o que a gente precisa transformar, mas qual é o papel, a positividade que ela cumpre nesse processo. Acho que essa é a observação que eu gostaria que você pudesse, né, trabalhar, junto com as outras questões, né, não precisa me responder agora.
Talvani, eu vou passar uma pergunta, aí você responde. Na sequência, eu vou formular uma também, mas vamos ver se chega mais questões para aproveitar o nosso público. Então, o Bruno Bolinho Santos faz a seguinte questão. Dentro dessa conjuntura da crise estrutural do capital, quais as realizações contemporâneas que poderia dialogar com as práticas educativas emancipadoras? Por exemplo, as lives que estão sendo transmitidas? Ok. Tá, joia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Betânia pela oportunidade de fazer essa colocação, porque, de fato, fica esse cara e dá a entender que a educação formal, a escola, é desimportante para a classe trabalhadora, o que não é verdade, né? Então, a questão da Betânia me oportuniza a responder isso. E ao Bruno também. Eu uso sempre uma analogia que é a seguinte: todos nós sabemos que o trabalho na sociedade capitalista é um trabalho alienado, né? Todos nós sabemos, todos nós que estamos nos ouvindo aqui, que estamos dialogando, parte do pressuposto que temos clareza que a sociedade capitalista é fundada no trabalho alienado. Mas o fato de ter consciência que a sociedade capitalista é fundada no trabalho alienado, ou que o trabalhador é quem realiza a riqueza da sociedade capitalista, não significa dizer que o trabalho seja desimportante. Ou seja, pior do que ser um trabalhador alienado na sociedade capitalista, que não é uma questão de consciência, e isso é uma determinação objetiva, à medida que nós vendemos nossa força de trabalho, nós nos tornamos um trabalhador alienado. Então, pior do que ser um trabalhador alienado é não ser um trabalhador na sociedade capitalista, né? Então, mesmo que o trabalho carregue esse conteúdo de ser um trabalho alienado no interior da sociedade capitalista, ele também carrega a positividade de ser aquele que transforma o mundo natural, ele carrega essa positividade de ser o elo que realiza a mediação entre sociedade e natureza. Da mesma forma, a educação, quer dizer, esse caráter contraditório que tem o trabalho, que é o fundante da sociedade, ele é carregado para outras dimensões da socialidade, inclusive para a educação. Então, da mesma forma que eu estou apontando que a educação tem um caráter reprodutivista, que ela é mediação para a reprodução social, isto quer dizer que, apesar dela ser e ter esse caráter, pior é não ter educação formal no interior da sociedade capitalista. Então, é absolutamente contraditório, como é tudo na sociedade capitalista, né? Então, como ela é mediação para a reprodução social, ela se realiza em dois polos, como eu mencionei. A minha possibilidade de realização no interior dessa sociedade, ela vai ser tanto menor, quanto menor acesso eu tiver à educação formal. E eu aumento o leque de realização no interior dessa sociedade, quanto mais acesso eu tenho à educação formal. E também do ponto de vista da realização genérica, né? Quanto mais acesso eu tenho à educação formal, mais eu posso me apropriar daquele patrimônio genérico, não material, que a humanidade produziu. E quanto menos acesso eu tenho à educação formal, menos acesso ou possibilidade de acesso eu tenho a esse patrimônio material que a humanidade produziu. Então, a educação formal é fundamental. Não tem como eu ter acesso a outro tipo de educação no interior da sociedade capitalista que não seja esta. É esta educação que nós temos e da qual, objetivamente, a gente não consegue se desvencilhar. Quer dizer, eu tenho que entrar num processo de educação formal, eu tenho que adquirir certificações, eu tenho que adquirir certificados para me realizar no interior dessa sociedade. Isso é inescapável, né? Por mais que eu tenha uma consciência crítica, e muitas das vezes essa consciência é justamente adquirida nas relações que se estabelecem no interior da escola, isso não altera o fato que eu preciso fazer isso, né? Tanto é assim que nós estamos aqui dialogando entre 3 professores de universidade. Nós buscamos nossa realização material, individual, no interior da sociedade capitalista. Em última instância, somos agentes do Estado, né? Porque realizamos aqui uma tarefa que é uma tarefa do Estado. O Estado é uma instituição que é complementar ao domínio capitalista, fundamental para o domínio do capital. Então, isso é inescapável, né? Uma outra coisa, veja, a possibilidade de eu fazer a leitura crítica da sociedade capitalista, possibilidade, não a certeza, ela é tanto maior quanto mais acesso eu tenho à educação formal. Marx e Engels só puderam fazer a crítica da sociedade capitalista porque eles tiveram acesso a uma sólida formação formal, né? Inclusive, o Engels não chega a fazer universidade, mas frequenta várias aulas de Schelling, etc.
Mas o Marx não. O Marx teve uma formação mais erudita, inclusive, que Engels. Embora Engels fosse versado, por exemplo, no que diz respeito ao domínio de idiomas, no que diz respeito ao domínio, inclusive, sobre a guerra, porque Engels serviu, né, prestou serviço militar, era muito mais aprofundado do que o Marx. Mas o Marx tinha uma formação muito mais erudita, formal, melhor dizendo, do que o Engels. Inclusive, vai ser decisivo para a adoção do método de estudo que o Marx vai adotar, que é a leitura emanente que ele vai realizando dos textos que vai lendo, um professor que ele teve que era um jesuíta extremamente radical, né? Então, seria impossível para esses dois se constituírem no que se constituíram, do ponto de vista de pensadores, né, e do peso teórico que tiveram, se eles não tivessem acesso à educação formal. Como muitos contemporâneos e amigos seus, basta pensar, por exemplo, no Guilherme Wolff, a quem o Marx dedica o Capital, né, que eram excelentes companheiros de batalha, né, de luta de classes, mas que não tinham menor condições de produzir o que eles produziram do ponto de vista científico. Então é fundamental a educação, inclusive se a gente quisesse produzir uma crítica da sociedade. É inescapável acesso à educação formal, né? Então, contraditoriamente, ela carrega isso, né? E tem o Mesaros, né, como eu já mencionei, três importantes mediações que ele aponta. Mesaros vai dizer o seguinte, que uma reformulação da educação ela só é possível se for acompanhada de uma correspondente transformação do quadro geral. Então, não tem como construir uma outra educação no interior da sociedade capitalista. Até porque, imagina, eu quero que meu aluno passe no Enem, eu quero que meu aluno consiga emprego, eu quero que meu aluno passe no concurso. Ou seja, você tem objetivamente uma série de amarras da própria objetividade da reprodução capitalista que impõem, e muitas das vezes isso não é perceptível, porque nem todas as mediações que a gente lida no cotidiano a gente pode fazer reflexão, senão a gente não viveria. Imagina se a gente fosse pensar a cada ato que a gente fosse fazer no cotidiano. Então, muitas das mediações a gente realiza no interior da sociedade capitalista cotidianamente sem perceber. Então, tem ações objetivamente colocadas que são inescapáveis. Então, não dá para construir uma educação que não seja essa educação, melhor dizendo, uma outra educação no interior da sociedade capitalista. Isso está muito claro em Mesaros. Você pode construir, e o Ivo aponta isso também, você pode construir uma série de ações que se direcionam para a superação em conjunto com a transformação do quadro social. Mas no dia que nós tivermos uma educação que não seja essa, a gente não vai estar no capitalismo. Uhum. A gente pode pegar por analogia o que acontece no processo de transformação do feudalismo para o capitalismo. A gente vai ter presença de uma formação medieval, estou me referindo aqui já abaixo da Idade Média, né, o período de dissolução da Idade Média, acompanhada de uma série de inovações que estão linkadas com a nova sociedade que está sendo gestada. Então, se a gente estivesse caminhando para uma sociedade diferente, a gente poderia ter esses períodos de transição, porque objetivamente haveria uma transição, e, consequentemente, por ser essa transição uma transição objetiva que está no plano concreto do trabalho, as outras dimensões da socialidade também iriam sofrer essas transformações. Mas no interior da sociedade, sem transformação nenhuma da base material, é impossível construir um outro tipo de educação. Isso não quer dizer que uma série de ações, né, não possam ser construídas. O Ivo aponta várias dessas mediações, o Ivo Toné. E o Mesaros chama atenção para isso. O Mesaros vai chamar isso de contra-internalização, ou de construção de uma consciência socialista. Ou seja, para ele é fundamental que, mais uma vez entendido, a educação não se resume à educação formal, inclusive no interior da escola. Há espaços no interior da escola que não são espaços da educação formal, mas que são espaços formativos, né? Inclusive, muita gente se forma politicamente no interior da escola. Então, é fundamental que essa construção de uma consciência socialista, que significa, né, o que o Mesaros vai chamar também de contra-internalização, à medida que vai se colocar contra a internalização que o capitalismo vai fazendo, é exatamente reafirmar os preceitos contrários àquele que o liberalismo, que o capitalismo coloca, ou seja, que a essência humana não é egoísta, que o homem não é mesquinho por natureza, que a sociedade é historicamente produzida, que não há nada na história humana que não seja resultado da apropriação dos homens e, consequentemente, né, se a gente compreende o movimento da história humana assim, a gente compreende também que a história futuramente também pode ser construída pelos próprios homens. Sinteticamente, é isso que ele está dizendo.
E é isso que nós não fazemos nas salas de aula, né? Na maioria das vezes, na sala de aula, a gente trabalha dentro dos limites, como diz o Mesário, dentro dos limites colocados pelo próprio sistema. A gente faz dos limites impostos pelo sistema, os nossos próprios limites de onde a gente pode ir, dentro das regras democráticas. Para pegar um exemplo extra-classe, basta a gente pegar, por exemplo, um dos discursos da extrema-direita aqui no Brasil. É um discurso que está criticando severamente, de forma profunda, o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, que está fazendo a crítica também profunda ao parlamentarismo, ao sistema legislativo, aos políticos, um discurso que é feito à extrema-direita, mas que era um discurso que era para ser feito pela esquerda à extrema-esquerda. Quer dizer, nós que deveríamos estar na frente, condenando o Poder Judiciário, mostrando o que é o direito no interior da sociedade capitalista, mostrando o que é o parlamento no interior da sociedade capitalista, mas não é isso que nós estamos fazendo, né? O que a esquerda está fazendo é defender o Supremo contra os ataques que está sofrendo, né? É afirmando as instâncias democráticas, a defesa dos parâmetros democráticos, ou seja, a gente está atuando no interior do sistema, que não tem nenhum problema, desde que a gente tenha clareza que a gente está atuando claramente no sentido de preservar essa ordem. Aí tudo bem. A gente não está caminhando nenhuma vírgula para a superação dessa ordem se a gente compreende essa defesa das instâncias democráticas em absoluto. Veja, isso não quer dizer que essas bandeiras, né, mais políticas cotidianas não possam ser levantadas, mas depende com que ela se linka como estratégia final. Se a estratégia final for claramente colocada na reafirmação daqueles preceitos que o Mesário chama de contra-internalização, tudo bem, porque são bandeiras que eu estou dizendo, olha, pontualmente eu estou defendendo isso, mas só há realização assim assado, mas não é isso que acontece. E não é um problema da subjetividade, é um problema objetivo, quer dizer, historicamente, não aparece no horizonte uma possibilidade concreta de superação dessa ordem. Como diz o Marx, não é suficiente que as ideias tendam ao mundo objetivo, é necessário que o mundo objetivo também caminhe em direção às ideias. E isso não está acontecendo, né? Então, eu não sei quais são as saídas, mas do ponto de vista educacional, faz todo sentido, e é muito se a gente fizer isso que o Mesário chama atenção, isso que o Yves Toné chama atenção, no sentido de fazer ações que se direcionem para isso. E aí, respondendo o Bruno, eu acho que essas alternativas, Bruno, e confesso, eu já tinha dito isso no início, para mim foi a primeira experiência, né? Tenso, nervoso, porque é diferente, você está falando, não está vendo público, não está vendo plateia. Espero que tenha próximas, nas próximas eu possa ter maior segurança, mas seguramente isso é uma alternativa fundamental. Fundamental. Usar espaços que não sejam controlados pelo Estado, para dizer isso que a gente pode dizer aqui, ou mesmo no interior do Estado, como nós fazemos na sala de aula, que com toda a segurança faz Betânia, faz Osmar no interior das salas de aulas em que atuam, no sentido de fazer esse trabalho de contra-internalização no exterior, nas franjas do Estado, é fundamental. Então, todos os espaços que a gente puder ocupar para fazer essa formação política, para fazer essa contra-internalização, para linkar para além da esfera do cotidiano, da realização individual, né, as perspectivas e os horizontes do indivíduo, para sinalizar as possibilidades de saídas coletivas, a necessidade intransponível de transformar esse modo de produção, como diz Mesário, não se trata mais de uma questão de escolha, como poderia ser julgado no passado. É a necessidade ineliminável da humanidade superar essa ordem que está colocada, porque ela está implicando na extinção da própria humanidade, então não é mais uma escolha. Se a gente quiser ter uma saída positiva, a gente tem que pensar uma saída positiva para essa sociedade. Então, fazer isso, Bruno, é fundamental. E essas experiências, elas contribuem para isso, mas não é suficiente. Quer dizer, é preciso que essas experiências alterem as relações cotidianas dos indivíduos. Não adianta eu assistir live todo dia e no meu cotidiano isso não ter rebatimento nenhum, isso não alterar as relações que eu instituo no cotidiano. Quer dizer, ao mesmo tempo, é um acúmulo, né? Essa transformação, uma das leis fundamentais da dialética é que, dado momento, a quantidade se transforma em qualidade. Então, nós temos um acúmulo. É necessário bater e reafirmar nessas ações em um dado momento, e aí depende das relações que os sujeitos vão escolher, vão instituir nas suas vidas cotidianas. Isso pode dar um salto, né? E pode fazer com que o indivíduo supere as suas compreensões e haja cotidianamente, né, de forma a linkar suas ações com projetos mais amplos, Bruno. Isso não significa, e não podemos fazer isso, abandonar os projetos individuais no interior da sociedade, porque deles nós precisamos para sobreviver. Então, esta é a contradição fundamental que uma mediação, né,
da reprodução do capitalismo nos coloca. A educação é mediação da reprodução capitalista. Então, ela atua nesse sentido, é inescapável. Entretanto, é possível fazer uma série de coisas dentro desses limites que ela mesma impõe. Ok. Bom, nós combinamos 1 hora de live, já passamos um pouquinho, mas tem 2 pontos aí, eu vou, se você puder responder claro, em 10 minutos, para a gente poder encerrar, para a gente não ficar muito fora daquilo que foi combinado. Amanhã é um dia que nós comemoramos o Dia dos Trabalhadores, e você disse muito bem ao longo da tua exposição que a classe burguesa tem o projeto dela de educação. E pensando na perspectiva da classe trabalhadora e olhando para a produção do Marx ao longo da sua vida, a gente pode observar que ela foi dedicada quase que fundamentalmente à formação, à educação política, econômica, enfim, não dá para separar essas esferas no pensamento do Marx, mas ele se dedicou à formação da classe trabalhadora. Nesse sentido, o que dá para a gente pensar numa perspectiva de educação que atenda aos interesses da classe trabalhadora, que atenda aos interesses de uma mudança ou que possa auxiliar no processo de mudança da sociabilidade que nós vivemos. E aqui tem um comentário da querida professora Suzana, nossa mestra, e um questionamento, e aí eu vou passar para você também, para poder responder ou comentar. Suzana Gimenez, faltava essa explicitação no corpo das excelentes considerações do Talvani. Na trilha do rigoroso comentário da professora Betânia, estaríamos no espinhoso campo da autonomia relativa da educação? Então, seriam esses 2 pontos para você comentar. Joia. Abração, Suzana. Que bom saber que você está me ouvindo aqui. Legal. Saudades de você e saudades do pessoal aí do Ceará. E cada dia eu conheço mais pessoas, né? Isso é legal demais. Eu acho que há uma tendência, Suzana, no campo sobretudo da pedagogia, e isso se reafirma mais ainda no interior da crise estrutural do capital, né? Porque se a gente imaginar antes da crise estrutural do capital, prevalecia no campo marxista a tese muito mais reprodutivista da educação do que autonomista da educação. Mas com a crise estrutural do capital e o que se segue depois, e o que eu estou colocando aqui não se afirma nem no lado nem no outro, nem reprodutivista em estrito senso, como defendia Althusser, Bourdieu, etc., nem tampouco autonomista. Mas até a crise estrutural, no campo marxista da educação, prevalecia muito mais a tese de um conteúdo reprodutivista da educação do que autonomista. Da crise estrutural para cá, e cada vez se afirma mais, se assenta esse caráter autonomista da educação, se intensificando e potencializando, né, as possibilidades de ação da educação. Então, a meu ver, a gente está caminhando para isso. Eu acho que retomar Mesaros, né, retomar Lukács, retomar Marx, na análise não só do que diz respeito ao campo social mais largo, né, mais amplo, mas no que diz respeito à educação, é fundamental também. Porque eu acho que neles não resta nenhuma dúvida do caráter limitado que tem a educação, do caráter reprodutivista que tem a educação. E para todos eles, a reprodução não é necessariamente o repor o mesmo. A reprodução é elemento fundamental para a construção do novo. Se a sociedade não se reproduz, não há continuidade. Quer dizer, é fundamental. A continuidade envolve reprodução, envolve superação. Aquilo que eu dizia há pouco tempo, que a quantidade se transforma em qualidade, vale também, é uma lei da dialética, vale para todos os fenômenos, vale inclusive para a reprodução social. Né? Se a reprodução fosse só repor o mesmo, a gente não caminharia das comunidades primitivas para cá. Mas a reprodução implica o repor o mesmo, mas a produção do novo também. E aí a gente tem um processo histórico, né, que nos leva, que nos traz da comunidade primitiva até aqui. Então, esse caráter está presente nos 3. Eu acho que se a gente quer pensar a educação da perspectiva marxista, tem que
voltar-se para esses três autores. Para o Marx está muito claro. Eu acho que tem duas passagens significativas do Marx, uma lá nas Glosas Críticas de 44 e outra 30 anos depois, 31 depois, no Crítica Programa de Gotha, em 1875, que ele deixa muito claro esse caráter. Claro que ele está se referindo à educação na sociedade capitalista e não na educação em sentido ontológico. Mas ele deixa isso muito claro. Nas Glosas Críticas, ele criticando o Arnaud de Hughes, né, quando Hughes diz, olha, por que então o rei da Prússia não determina a educação de todas as crianças? E o Marx, ironicamente, diz, olha, ele não pode determinar isso, porque se ele determinar isso, ele tem que determinar a extinção da classe trabalhadora. Ele vai ter que educar, vestir, alimentar toda uma geração de crianças que estão no processo produtivo. Então, naquelas condições, se hoje, né, tem crianças que não estão na escola, se hoje nós não realizamos a universalização da educação de forma autenticamente universal, o que dirá isso na Alemanha, aliás, na Prússia, né, porque a Alemanha não existia naquele período, da primeira metade do século XIX. Era impossível, e o Marx está mostrando isso, era impossível. Né? E a outra passagem, que é de 1875, ele vai dizer, respondendo ao projeto, né, de unificação do Partido Social Democrata Alemão, no qual ele defende educação a cargo do Estado para todas as crianças e educação gratuita e igual, o Marx diz, olha, o que você pretende por igual? Você quer nivelar a educação das classes superiores à classe baixa, que é disso que se trata, ou vocês querem, no que diz respeito à gratuidade, que o fundo público, bancado pelos trabalhadores, eduque os ricos? Né? Quer dizer, ele estava mostrando, olha, na sociedade capitalista isso é impossível de se realizar. Né? O Estado não vai realizar isso. Quer dizer, uma autêntica universalização, uma autêntica igualdade, exige um outro tipo de educação, mas esse outro tipo de educação só é possível em outro tipo de sociedade. Para o Marx está muito claro. E o Mesários reafirma isso, e o Lukács também. Então, acho que fundamental é a análise desses três a respeito disso. Porque muito do que vai ser construído da perspectiva de uma educação ou do reflexo sobre a educação na perspectiva marxista, vai ser de autores que tentam construir uma pedagogia marxista no interior do capitalismo. Eu acho que aí descambam por um caminho que não é o caminho que o Marx está demonstrando. Né? Acho que faz muito mais sentido pensar estratégias pedagógicas e ações pedagógicas, e aí respondendo ao Osmar também, a partir das sugestões, das sinalizações que o Yves Tonnet aponta, que o Mesários aponta na educação de paralelo do capital, é buscar uma mediação entre a inescapável impossibilidade de formar indivíduos para reproduzir a sociedade capitalista e, ao mesmo tempo, trabalhar no sentido de uma contra-internalização. Isso se a gente tiver por horizonte a superação dessa ordem, que é o nosso caso. Né? Então, eu acho que é fundamental essa retomada. Esse discurso de reprodutivismo de um lado e autonomia relativa da educação, acho que não nos cabe enquanto marxistas. Né? Eu acho que esse discurso já está bem reafirmado, por exemplo, na direita e em boa parte da esquerda, que supervaloriza o papel da educação, né? E aí faz uma série de ações que são fundamentais para as realizações individuais, mas que contribuem, inclusive, para elasticizar os efeitos da crise. Por exemplo, as ações educativas que vários grupos de esquerdas fazem em bairros periféricos, estou dizendo que não seja importante, mas que fazem em bairros periféricos, no sentido de integrar aquelas pessoas que estão num quadro de insegurança social e etc. Né? Domestica essas pessoas, demonstra a essas pessoas que é possível se realizar no interior da educação, que eles podem mudar a vida pessoal deles, ou seja, ao invés de canalizar isso para uma saída política alternativa no interior da sociedade capitalista, reafirma a reprodução da sociedade capitalista. Então, eu acho que a gente não deve, nas nossas investigações, nas nossas ações, caminhar entre esses dois polos, companheira Suzana, companheiro Osmar. Então, para irmos encerrando, professora Betânia, suas breves considerações finais. Na sequência, o professor Talvanes, também suas breves considerações finais. E aí eu faço um agradecimento a vocês por terem contribuído muito nessa discussão excelente. Você disse que é a primeira vez, mas está se saindo muito bem.
Então, eu quero agradecer, né? Agradecer a você, Osmar, o convite, dizer que, né, um prazer, uma honra dividir essa sala, né, virtualmente com também você, professor Talvanes. Uma discussão por demais importante, inclusive a gente teria tempo suficiente para discutir outras coisas, né, porque eu vou discutir, inclusive, o processo de formação do indivíduo dentro, a partir do capital do Marx, e a educação tem tudo a ver com mediação também, né, do processo formativo da nossa relação com o gênero humano, e como isso acontece, né, numa escola que é predominantemente reprodutora das relações de dominação, enfim, né, nós teríamos, assim, pano, né, como diz, para muitas conversas aqui nesse momento, mas, assim, dizer que, de fato, né, reiterar que o que Talvanes nos colocou essa noite é extremamente importante para a nossa formação, entender, né, as possibilidades, mas também os limites da educação escolar, como mediação de um processo revolucionário, e me colocar à disposição, como eu também é a primeira vez, viu, professor Talvanes, ainda com um papel de mediação, mas é uma coisa que me preocupa muito, né, esse caminho que a educação vem tomar. Agora são atividades remotas emancipatórias, né, porque a gente está preso por conta das circunstâncias objetivas dessa situação. Acho que é um tema que também a gente precisa discutir, enfim, né, mas deixar meus agradecimentos e que a gente possa se encontrar, né, em outros termos, com saúde e também na luta que a gente precisa travar em direção a uma emancipação de fato, né, onde os sujeitos sejam livres, iguais e fraternos. Obrigada, professores. Bom, eu quero mais uma vez agradecer o convite, agradecer a Betânia e ao Osmar por poder dividir e compartilhar essas ideias, ainda que a gente pudesse discutir mais, né? Mas, enfim, espero ter outras oportunidades para isso. Aproveitar também para fazer, como o Osmar fez no início, a nossa propaganda. O Osmar é nosso contribuinte, e Betânia e Suzana, né, de quem o Osmar leu a pergunta anterior, são membros também do Instituto Lukács, além de companheiros de várias caminhadas, né? Suzana esteve na minha banca de mestrado, na minha banca de doutorado, entre outros eventos. E a gente, o Instituto Lukács, disponibiliza todos os livros que publicou, até agora nós publicamos 50, estão todos lá disponíveis para download gratuito. Destaco aqui, entre tantos livros, o livro que Suzana traduziu e que Osmar realizou uma brilhante divulgação do livro, com palestra da Suzana aí no Paraná, né, em Campo Mourão, que é Mitos da Dominação Masculina, então um livro fundamental, está lá disponível para download gratuito. Se não conseguirem, podem entrar em contato com a gente, que a gente vê uma forma de mandar. Dizer também que o Instituto Lukács está lançando esse ano 3 livros, um novo anuário, vai lançar A Destruição da Razão, que já está toda diagramada, está finalizada, e a gente está só esperando passar essa pandemia para poder difundir A Destruição da Razão, que é um livro bastante esperado, e tem tudo a ver com a discussão que nós fizemos hoje, com o momento histórico que nós vivemos hoje, um livro de Lukács, e um outro livro do Rafael, que chama-se Por que não houve socialismo na experiência soviética? É um livro também atualíssimo, que demonstra por que a União Soviética não foi uma alternativa viável ao capitalismo. Enfim, e também, para encerrar, a gente vai estar inaugurando essas atividades de live também, Osmar. Então, acredito que a partir da próxima semana a gente vai ter lives divulgando os livros, debatendo temas dos livros, com os nossos autores, nossos companheiros do Instituto Lukács, para difundir as nossas ideias, que, como eu disse, apesar de estarmos em lugares diferentes, em atividades diferentes, confluem na mesma direção. Então, agradeço mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Obrigado, eu queria agradecer a Betânia pelas contribuições. Logo estarei aí, né, estudando no Ceará. Estou só esperando, né, cobrando aqui ao vivo. Talvanes, eu quero agradecer muitíssimo a tua contribuição, a tua disponibilidade de participar dessa atividade aqui do Espaço Marx de Campo Mourão, juntamente com a Sindonespar, que é o sindicato aqui dos docentes. Destacar também o importante trabalho que você realiza aí no Instituto Lukács, produzindo obras com valor baixíssimo, para que
uma maioria de pessoas tenha acesso a essas publicações. Então, eu deixo aqui de público registrado esse importante trabalho que vocês realizam aí no Instituto Lukács. Quero agradecer também as várias pessoas que nos acompanharam aqui nessa live, dizer que essa live vai ficar disponível no canal do YouTube do Espaço Marx de Campo Mourão. Também dizer para a Suzana que nós estamos esperando a contribuição dela, ela foi provocada, mas ainda está pensando, e dizer que com essas pessoas, como Suzana, como Talvânia, como Betânia e tantas outras, que a gente vai construindo forças para fazer com que a gente tenha uma outra sociedade, aquela sociedade que o Marx disse lá, que é a sociedade efetivamente emancipada, né? Estamos aí nessa luta, mesmo distantes, mas confluímos no mesmo objetivo, que é a emancipação efetiva da humanidade. Então, um abraço a todos os trabalhadores, a nós que somos trabalhadores, que a gente possa, né, resistir a esse momento tão difícil e resistir, mas além de resistir, né, somar forças para a gente superar essa sociedade que nós estamos vivendo, que nos leva à degradação humana. Então, um abraço carinhoso aí para vocês, né, do Nordeste, como dizem por aí, né, um cheiro para vocês, e esperamos nos ver brevemente. Um abraço a todos. Um abraço.